E aí, gente? Vamos para mais uma questão? A questão agora é a 23, tá? Ela diz o seguinte: analise as seguintes alternativas. Perdão, as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado é um quadrado perfeito. Bom, gente, se diz que é um quadrado perfeito, é o seguinte, está dizendo que a raiz quadrada do número aqui, desse número aqui, que eu calcular, é exata, não é? Então, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Quando diz que é um quadrado perfeito, significa que existe uma raiz exata. Então, por que não calcular a raiz exata desse número? E veja que não precisa resolver essas potências aqui. Eu posso utilizar as propriedades de raízes. E quando eu tenho aqui um produto no radicando, eu posso separar essa raiz em um produto de raízes. Da seguinte forma: é a raiz quadrada disso aqui tudo, então fica a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. E tem uma outra propriedade que me permite dividir o expoente do radicando pelo índice. Nessa ordem, dividir o expoente do radicando pelo índice. Que é, no caso, transformar uma raiz em uma potência de expoente fracionário. Como é que eu faço? Repete a base do radicando. Faz um tracinho aqui em cima da fração do expoente. Tá? E olha só. Quem está na sombra vai para o sol. E quem está no sol, que é, no caso, o índice, vai para a sombra, que seria o denominador do expoente fracionário. Vezes o mesmo esquema com a raiz de 5. Fica 5 elevado a 2 dividido por 2. Ora, 2 dividido por 2 é 1, então fica 2 elevado a 1, vezes 2 dividido por 2 é 1, 5 elevado a 1. E aí, nosso resultado é 10. Obviamente, são potências simples, daria para calcular. 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25, 4 vezes 25 é 100, e a raiz quadrada de 100 é 10. O tempo seria o mesmo. Mas, por exemplo, esse próximo aqui está dizendo a mesma coisa, um quadrado perfeito. Ou seja, vamos jogar tudo isso aí dentro de uma raiz quadrada. Tá? Então, fica 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 6. Veja que calcular isso aqui é um pouco mais demorado. É melhor a gente usar as propriedades. Separamos em produtos de raízes. Então, fica 2 elevado a 4. A raiz quadrada de 2 elevado a 4. Vezes a raiz de 3 ao quadrado. Vezes a raiz quadrada de 5 elevado a 6. Tá? Olha, gente. Como eu disse, dividindo aqui o expoente pelo índice, temos 2 elevado a 2, vezes, dividido 2 por 2 dá 1, então fica 3 elevado a 1. Esse expoente de 1 não precisa colocar, eu coloquei só para ilustrar. E 5 elevado a 6, 6 dividido por 2 é 3, portanto, 5 elevado a 3. Veja que eu cheguei em um número. Quando eu fizer isso aqui, vai ser o resultado do número. Então, essa segunda afirmativa, ela também está correta. Ok? Agora, vamos ver a terceira afirmativa. A terceira afirmativa entender o seguinte, que a raiz quadrada de 11 elevado a 3 vezes 13 ao quadrado. Diz que isso aqui também é uma raiz perfeita. Tem uma raiz exata. Já que é um quadrado perfeito, então tem que ter uma raiz exata. Separando um produto de raízes, temos a raiz quadrada de 11 elevado a 3 vezes a raiz quadrada de 13 ao quadrado. E olha só, aqui temos um índice ímpar, um expoente ímpar com índice par. Isso aqui não é uma raiz exata, não chegaremos a uma raiz exata. Então, teremos a raiz quadrada de 11 elevado a 3 vezes 13. Então, a afirmativa 3 está incorreta. Não é um quadrado perfeito. Agora, a afirmativa 1 e a afirmativa 2 são quadrados perfeitos. Portanto, a alternativa correta será a letra A. Ok, gente?
Percebe que a gente usou apenas a questão das propriedades para poder resolver essa questão. Se fosse para resolver no braço, manualmente, todas as potências, depois calcular a raiz, seria um pouco mais demorado. Por isso que é importante a gente saber as propriedades. Essa é uma forma de resolver essa questão. Se você resolveu de outra forma, coloca aí nos comentários, tá? Verifica se você está inscrito no canal, clica aí em curtir e aguarda aí os próximos vídeos. Beleza? Até a próxima. Valeu!